Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Êxodo capítulo 4. Moisés apoiado por Sinais e por Arão. Moisés respondeu: Mas se eles não acreditarem em mim, nem me atenderem, mas disserem: O Senhor não te apareceu? O Senhor perguntou-lhe: O que tens na mão? Uma vara, respondeu. Joga-a no chão, disse o Senhor. Ele jogou-a no chão e a vara se tornou uma serpente. Moisés recuou diante dela. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão e pega-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, segurou-a e a serpente voltou a ser uma vara em sua mão. É para eles acreditarem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, te apareceu. Disse-lhe ainda o Senhor: Mete a mão no peito. Ele meteu a mão, e quando a tirou, estava coberta de lepra, branca como a neve. O Senhor lhe disse: Mete de novo a mão no peito. Ele a meteu novamente e, ao tirá-la, a mão estava normal como o resto do corpo. Se não acreditarem em ti, nem te escutarem ao primeiro sinal, acreditarão à vista do segundo. Mas se não acreditarem nem mesmo com estes 2 sinais e não te escutarem, apanharás água do rio e a derramarás em terra seca. A água que apanhares virará sangue na terra seca. Moisés disse ao Senhor: Pobre de mim, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora que falas a teu servo. Tenho boca e língua pesadas. O Senhor respondeu-lhe: E quem é que dá a boca ao ser humano? Quem faz o surdo e o mudo, o cego e aquele que vê? Por acaso não sou eu, o Senhor? Vai, portanto, que eu estarei com tua boca e te ensinarei o que deverás dizer. Moisés replicou: Pobre de mim, Senhor, por favor, manda um outro. O Senhor ficou irritado com Moisés e disse: Não tens teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala muito bem. Ele está vindo pessoalmente a teu encontro e ficará alegre em te ver. Tu lhe falarás e lhe transmitirás as mensagens, e eu estarei com os 2 para falardes, e vos mostrareis o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo e será teu porta-voz, e tu serás um Deus para ele. Leva contigo esta vara, é com ela que deverás realizar os sinais. Moisés volta ao Egito. Moisés retornou para junto de seu sogro Jetro e disse-lhe: Quero voltar aos meus irmãos no Egito para ver se ainda vivem. Jetro disse a Moisés: Vai em paz. Ainda na terra de Madiã, o Senhor disse a Moisés: Volta ao Egito, pois já morreram todos os que queriam tirar-te a vida. Moisés levou consigo a mulher e os filhos, ajudou-os a montar num jumento e voltou ao Egito. Moisés levava na mão a vara de poder divino. O Senhor lhe disse: Voltando ao Egito, cuida de fazer diante do faraó todos os prodígios que pus à tua disposição. Mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará o povo partir. Tu lhe dirás: Assim fala o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Por isso eu te ordeno que deixes partir o meu filho para servir-me. Se te recusares a deixá-lo partir, eu matarei teu filho primogênito.
Moisés não pode agir incircunciso. Durante a viagem, num lugar de ousada, o Senhor encontrou-se com Moisés e queria matá-lo. Séfora, então, pegou uma faca de pedra, cortou o prepúcio do filho, tocou nas virilhas de Moisés e disse: Tu és para mim um marido de sangue. E o Senhor deixou-o em paz quando ela disse marido de sangue em relação à circuncisão. Moisés e Arão com os anciãos. O Senhor disse para Arão: Vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão foi, encontrou-se com o irmão na montanha de Deus e beijou-o. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor lhe tinha dito ao incumbi-lo da missão. Falou-lhe também dos sinais que lhe havia mandado fazer. Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos israelitas. Arão contou tudo que o Senhor havia dito a Moisés, e este realizou os sinais à vista do povo, e o povo acreditou. E ao ouvir que o Senhor dava atenção aos israelitas e olhava para a sua aflição, prostraram-se em adoração. Êxodo capítulo 5. Primeiro confronto com o Faraó. Em seguida, Moisés e Arão apresentaram-se ao Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa partir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas o Faraó respondeu: E quem é o Senhor para que eu lhe deva obedecer, deixando Israel partir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel partir. Eles disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir a 3 dias de caminho no deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Do contrário, a peste e a espada nos atingirão. Mas o rei do Egito lhes disse: Por que vós, Moisés e Arão, levais o povo a descuidar dos seus trabalhos? Ide para vossas tarefas. E o Faraó acrescentou: Vede, vossa gente já é numerosa demais, e vós quereis fazê-los interromper suas tarefas? Naquele mesmo dia, o Faraó deu aos inspetores do povo e aos capatazes a seguinte ordem: Não forneçais mais palha a essa gente para fazer tijolos, como antes fazíeis. Eles mesmos devem ir juntar a palha, mas exigi a mesma quantidade de tijolos de costume, sem tirar nada. São os preguiçosos e por isso reclamam. Queremos ir oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Carregai esses homens com mais trabalho, para que estejam ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Os inspetores e os capatazes foram, pois, dizer ao povo: Assim diz o Faraó: Não vos dareis mais a palha. Devereis ir recolher a palha onde a puderdes encontrar. Nada, porém, será diminuído do vosso serviço. O povo espalhou-se por todo o Egito em busca de palha. Mas os inspetores pressionavam-nos, dizendo: Terminai a tarefa marcada para cada dia, como quando havia palha. Os inspetores do Faraó açoitaram os capatazes israelitas que eles haviam nomeado, alegando: Porque nem ontem, nem hoje completastes a cota costumeira de tijolos que produzíeis antes? Os capatazes israelitas foram queixar-se ao Faraó, dizendo: Como podes proceder assim com teus servos? Não se fornece palha a teus servos e nos mandam fazer tijolos. Nós somos açoitados, mas o culpado é a tua gente. O Faraó respondeu: Sois mesmo uns preguiçosos, e por isso dizeis: Queremos ir oferecer sacrifícios ao Senhor. E agora, ide trabalhar. Não vos será dada a palha, mas devereis produzir a mesma quantia de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em má situação
com a ordem de não diminuir em nada a cota diária de tijolos. Encontraram-se com Moisés e Arão, que os estavam esperando na saída do palácio do faraó, e lhes disseram: que o Senhor vos examine e julgue. Vós nos tornastes odiosos diante do faraó e dos seus servidores, e lhes pusestes na mão a espada para nos matar. Então Moisés voltou-se para o Senhor, dizendo: Meu Senhor, por que maltratas este povo? Para que foi que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele ficou maltratando o povo, e tu nada fizeste para libertá-lo. Êxodo capítulo 6. O Senhor disse a Moisés: Agora verás o que vou fazer ao faraó. Por mão poderosa será forçado a deixá-los ir. Será coagido a expulsá-los do país. Renovação da vocação de Moisés. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus poderoso, mas não lhes dei a conhecer meu nome, o Senhor. Com eles estabeleci a minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como migrantes e estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos israelitas, que os egípcios escravizaram, e lembrei-me da minha aliança. Dize, portanto, aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei dos trabalhos impostos pelos egípcios, vos libertarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido e grandiosos atos de juízo. Eu vos tomarei como meu povo e serei o vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos liberta dos trabalhos impostos pelos egípcios. Eu vos introduzirei na terra, que com mão levantada jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei em possessão. Eu, o Senhor. Moisés falou deste modo aos israelitas, mas eles não o escutaram, porque estavam com o ânimo abatido pela dura escravidão. O Senhor falou então a Moisés e lhe disse: Vai falar com o faraó, rei do Egito, para que deixe sair os israelitas do país. Mas Moisés protestou diante do Senhor: Se nem os israelitas me escutam, como me atenderá o faraó, a mim que tenho dificuldade de falar? O Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes ordens para os israelitas e para o faraó, rei do Egito, com o fim de os fazer sair do Egito. Genealogia de Moisés e Arão. Estes são os chefes das casas patriarcais, filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. São esses os clãs de Ruben. Filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho de uma cananeia. São esses os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as descendências: Gerson, Caate e Merari. Levi viveu 137 anos. Filhos de Gerson: Lobni e Semei, segundo seus clãs. Filhos de Caate: Amiram, Isaar, Hebron e Osiel. Caate viveu 133 anos. Filhos de Merari: Moole e Muzi. São esses os clãs dos levitas segundo suas descendências. Amiram casou-se com Jocabede, sua tia, da qual lhe nasceram Arão e Moisés. Amiram viveu 137 anos. Filhos de Isaar: Coré, Nefeg e Zecri. Filhos de Osiel: Misael, Elisafã e Setri. Arão casou-se com Isabel, filha de Aminadade e irmã de Naasson. Dela lhe nasceram Nadade e Abiú, Eleazar e Itamar. Filhos de Coré: Azir, Eucana e Abiasaf. São esses os clãs coreitas. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Futiel, da qual lhe nasceu Finéias.
São esses os chefes das casas dos levitas, segundo seus clãs. Tais são, portanto, Arão e Moisés, a quem o Senhor disse: Fazei sair do Egito os israelitas por exércitos. Foram os mesmos Moisés e Arão que falaram ao Faraó, rei do Egito, para fazer sair os israelitas do Egito. A missão de Moisés confirmada. No dia em que o Senhor falou a Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Transmite ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. E Moisés respondeu ao Senhor: Tenho dificuldade de falar. Como me ouvirá o Faraó? Salmo 25. Mostra-me teus caminhos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Meu Deus, em ti me refugio, que eu não fique decepcionado. Não triunfeis sobre mim, meus inimigos. Não fiquem desiludidos os que em ti esperam. Fique confuso quem é infiel por um nada. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me tuas veredas. Faz-me caminhar na tua verdade e instrui-me, porque és o Deus que me salva, e em ti sempre esperei. Lembra-te, Senhor, do teu amor e da tua fidelidade desde sempre. Não recordes os pecados da minha juventude e as minhas transgressões. Lembra-te de mim na tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso indica aos pecadores o caminho certo, guia os humildes na sua justiça e aos pobres ensina seus caminhos. Todas as veredas do Senhor são amor e verdade para quem observa sua aliança e seus preceitos. Por teu nome, Senhor, perdoa meu pecado, por maior que seja. Qual é o homem que teme ao Senhor? Indica-lhe o caminho a seguir. Ele viverá feliz, sua descendência possuirá a terra. O Senhor se faz íntimo de quem o teme, dá-lhe a conhecer sua aliança. Tenho os olhos fixos no Senhor, pois ele livra do laço o meu pé. Volta-te para mim e tem misericórdia, porque sou só e infeliz. Alivia as angústias do meu coração, livra-me das aflições. Vê minha miséria e minha pena e perdoa todos os meus pecados. Olha os meus inimigos, são tantos, e me detestam com ódio violento. Protege-me, dá-me a salvação. Sob tua proteção eu não fique desiludido. Integridade e retidão me protejam, pois em ti confiei. Ó Deus, livra Israel de toda a sua aflição. Mateus capítulo 16. Pedido de um sinal. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, para pô-lo à prova, pediram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu-lhes: No fim da tarde, dizeis, vai fazer tempo bom, pois o céu está cor de fogo. E de madrugada, hoje teremos tempestade, pois o céu está vermelho escuro. Sabeis, pois, distinguir muito bem os aspectos do céu, mas não reconheceis os sinais dos tempos. Geração perversa e adúltera, busca um sinal, mas não lhe será dado sinal algum, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os de lado, foi embora. O fermento dos fariseus e saduceus. Ao passarem para outra margem do lago, os discípulos se esqueceram de levar pães. Jesus lhes disse: Atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles então começaram a discutir entre si e a dizer: É porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Homens de pouca fé, por que discutis entre vós o fato de não terdes pão? Ainda não entendeis?
Não vos recordais dos 5 pães distribuídos a 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães distribuídos a 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei por causa de pães? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Só então entenderam que ele mandara tomar cuidado, não com o fermento dos pães, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Profissão de fé de Pedro. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Primeiro anúncio da paixão. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no 3º dia ressuscitar. Então Pedro chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Ou que poderá alguém dar em troca da própria vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte sem antes terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino.